Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Jornada de Vendas. Hoje eu tô aqui com duas convidadas ilustres, amigas queridas, Isabela Nalon e Gabriela Prado, que vieram aqui dividir com a gente muitas novidades, o que a gente está precisando melhorar, especialmente no mundo das vendas para lojistas e os profissionais aí, elas que são craques aí no mercado e que estão aqui dividindo essa sala comigo hoje. Então fica ligado comigo aqui, que vai ser uma aula certamente aqui de vendas. Meninas, obrigado por vocês estarem aqui. Vou pedir para vocês duas se apresentarem, falar um pouquinho da história de vocês antes da gente começar com um montão de perguntas. E você que está aí, já aproveita, pega papel e caneta. Se você estiver ouvindo, grava isso aqui porque vai ser muito importante para você. Isabela, obrigado. Obrigada, Marcos. Um prazer estar aqui. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Isabela Nalon, sou arquiteta, decoradora. Eu fundei meu escritório, que leva o meu nome, em 1998, quando a gente ainda tinha internet de escada. Caramba. E desenhava muita coisa à mão. E desde então na área, com muitos projetos, muitas obras, um portfólio rico e muito amor pelo que eu faço. É um prazer estar aqui podendo dividir um pouco da minha experiência com vocês. Eu que agradeço você ter aceitado o convite e estar aqui. E aí, Gabi? E você? Eu sou a Gabriela Prado. Bom, eu comecei com arquitetura, foi um pouquinho depois. Faz 7 anos que eu tenho meu escritório. E desde então, comercial, mas a gente tem um foco mais em residencial. E foram vários projetos esse ano, né? Depois da pandemia, estourou aí. Então, acho que é isso. Eu vejo vocês duas não estão aqui por acaso, né? Vocês duas têm projetos muito bonitos e vocês duas têm uma comunicação muito interessante tanto no Instagram quanto no YouTube. A Isabela, que já está aí desde 98 trabalhando, deve ter acompanhado essa transformação um pouco mais de perto, né? E a Gabi, que veio trazendo isso para agora, mais dentro da atualidade. Que vocês que são youtubers, inclusive, depois eu vou pedir para vocês divulgarem o canal de vocês aí. Eu vou perguntar para vocês. Eu atendo muitos profissionais e muita gente tem medo, especialmente de serem julgados por ter um canal no YouTube, às vezes por fazer um vídeo. O pessoal morre de medo de falar, de aparecer, de mostrar o que faz. Eu acho que é o grande diferencial de vocês duas. Que tipo de coisa vocês podiam falar para essas pessoas que estão com medo desse julgamento, ou até com medo de gravar um vídeo, sair aparecendo? Eu vou começar aqui antes. Eu entendo, assim, a gente como arquiteto tem 2 maneiras de apresentar o nosso portfólio. O site, que é fundamental, mas ele te mostra as fotos. Então, é diferente do vídeo. Através do vídeo você pode contar a história, você passeia pela obra, você coloca emoção ali quando você está falando. Então, é uma oportunidade muito rica que a gente tem de apresentar o projeto para quem não te conhece, para quem não conhece a história do projeto. Então, quando a gente pega uma construção do zero ou uma reforma, tem, né, uma história bonita, os motivos, os desafios, as soluções. E isso, através de um canal no YouTube, a gente consegue apresentar. Então, funciona como um portfólio, no meu caso. Alguns colegas usam o canal do YouTube também como dicas e soluções. Eu, no meu caso, uso mais como um portfólio. Uma pergunta até. Você faz semanalmente vídeo ou é conforme vai entregando obra, coisa assim? Eu costumo fazer conforme eu concluo uma obra, e aí eu faço um vídeo geral apresentando a obra inteira, e aí eu faço vídeos por ambientes, então só sobre a cozinha e as particularidades daquele ambiente. Dependendo da quantidade de vídeos, eu optei soltar um vídeo a cada 15 dias para eu poder ter conteúdo para o ano inteiro. Porque eu não tenho tempo de gravar tanto, de ir tanto, Sim. Porque tomam, às vezes, 2, 3 dias. Sim, Você tem que fazer a reserva, né, com o cliente, então você ocupa a casa do cliente 2, 3 dias, você faz a produção, arruma tudo, faz a gravação. Eu tento conciliar junto com a sessão de fotos, então faço um dia de fotos e um dia de vídeo, vai a assessoria junto. Então, assim, é um processo. Se você poder parar 3 vezes na semana,
mais do que uma vez por mês, a cada 2 meses é puxado, né? Para minha agenda. Não, é muito. É um outro trabalho, né? Demanda muito tempo. Porque a foto é o vídeo e atrapalha a casa do cliente, atrapalha um pouco as coisas ali. Eu perguntei porque o meu eu solto toda semana, então de vez em quando eu solto umas dicas, solto umas outras coisas também. Até porque não dá pra gravar a obra toda semana e postar ali, porque não dá tempo, enfim, demanda. Mas em relação ao que você perguntou aí do julgamento, as pessoas vão julgar mesmo. Mas elas julgam de qualquer forma, né? Fazendo, não fazendo. Quando você começa, a gente começou o escritório, alguém julgou lá no começo, nossa, tá fazendo. Aí você posta um vídeo, nossa, que blogueirinha. As Mas eu pessoas acho que a julgam o maioria tempo adora, inteiro. né? Eu acho que as pessoas adoram. Os clientes amam ver. É o uma surpresa. E quando eu vou começar a contar a história, porque a minha assessoria vai contando uma história no Instagram de cada projeto, né? Então eu aviso o cliente, olha, a partir da semana que vem vai começar a história do seu projeto. Ou vou subir no YouTube. Nossa, dividem com a família. Eles adoram. Eu tive uma cliente outro dia que falou, nossa, o meu vídeo bateu o recorde do canal. Eu falei, gente, nem eu tinha visto Vocês acham isso. que isso... eu vejo também que isso causa uma certa... uma emoção quando as pessoas encontram vocês pessoalmente, né? É muito Não é louco. muito estranho? Porque quando você tá lá na Eu internet ia toda falar isso hora, também. você causa uma posição. E de repente a pessoa te vê pessoalmente e é uma Isso loucura. é uma coisa muito legal do YouTube, que eu acho. Além das pessoas conhecerem os nossos projetos, elas conhecem a gente, né? Então, quando a pessoa vem, ela já tem uma conexão com você. Não vai chegar aquele cliente que não se identifica, sabe? Que não te conhece, que nunca te viu. Altera o posicionamento de todos, eu acho. Eu acho isso muito bom. E é isso, a pessoa que julga, enfim, muitas vezes ela quer estar ali, queria estar fazendo e não tá fazendo. Não dá pra gente se preocupar com a opinião de todo mundo. Eu acho assim, quando eu tô gravando, eu não me preocupo muito com o que os outros vão falar ou com o julgamento. Eu me preocupo em passar o conteúdo correto, a informação correta daquele vídeo, ajudar alguém a encontrar alguma solução, trazer respostas, que é o papel do arquiteto. Então, quando a gente apresenta um projeto para o cliente, que a gente tem que vender a nossa ideia, falando em vendas, a gente tem que vender a nossa ideia, né? É um papel em branco e a gente desenha e tem que convencer o cliente que aquela é a melhor solução. Então, quando a gente está gravando um vídeo, é o mesmo raciocínio. A mesma atitude que eu tenho para te apresentar o meu projeto, eu tenho que ter com a câmera para apresentar o meu projeto para a câmera. Quando você ama, tem paixão, curtiu aquele projeto, flui, né? O vídeo flui. Vocês duas, eu vejo que tem também essa questão do posicionamento muito forte, né? Eu hoje atendo, como eu comentei agora inicialmente, eu atendo muitos profissionais, né? Muitos lojistas também. E se eu pudesse dizer para você que está ouvindo isso, vendo isso, eu acho que um dos problemas, eu até faço nas minhas palestras o exercício da batata. Então, se você é a batata que está na gôndola ainda, se você é a batata, aquela batata do McDonald's, que já tem um serviço um pouco melhor. Ou se você é a batata congelada, aquela que a pessoa leva para casa e faz em casa, que custa um pouquinho mais caro. Ou você é a batata da experiência, aquela do Outback, que custa R$100. Gourmet, né? Não, essa do Outback tem muita gordura, eu sou gourmet. E aí, o exercício da batata é importante você saber qual que é a sua batata. Porque muita gente se frustra e fala assim, não, mas eu só estou atraindo o cliente X, só estou atraindo o cliente Y. E eu falo que a gente atrai o cliente que a gente quer. Eu acho que com um posicionamento bem marcado, a gente atrai exatamente o cliente que a gente quer. Se a gente atrai só o cliente que não tem perfil, é porque a gente está sem perfil. Se a gente atrai só o cliente que só dá confusão, é porque a gente dá confusão também. Então, assim, o que vocês dizem, por exemplo, hoje eu acredito que é impossível atender de A a Z. Eu acho que a gente tem que falar para alguém. E aí a gente consegue conquistar esse cliente. Que tipo de sugestão, eu não vou usar a palavra dica aqui, que eu sou contra a palavra dica. Eu acho que quem dá dica é diqueiro. O que vocês acham que é o caminho para poder a gente conseguir o cliente que a gente quer? E não tem problema nenhum de atender o cliente, às vezes, num perfil mais simples. Desde que a gente saiba. Eu sou a batata da gôndola. Ok, então você é da gôndola, você vai atender aquele cliente que atende a batata da gôndola. Mas você tem que saber. O problema é se você é a batata da gôndola
e querer atender o gourmetizado. Eu acho que antes de decidir qual batata a gente vai ser, o que a gente gosta de fazer. Então, eu sempre gostei de residencial e eu sempre amei projetar casas. Não gosto de arquitetura hospitalar, comercial virando à noite, porque também não é meu perfil. Sempre que eu fiz comercial foi mais boutique, um perfil diferente. Então, a partir do momento, tem arquitetos que gostam de fazer os decorados para construtoras. Então, dentro do seu perfil, do que funciona para você, porque atender o cliente high-end, você tem que ter muita paciência, você tem que ter um outro olhar, você tem que ter disponibilidade. Tem várias características que você, como profissional, tem que ter. Se você não tiver, não adianta você almejar esse público, porque você também não vai conseguir atender. Então, primeiro, quem sou eu como profissional? Qual é o meu perfil? O que eu gosto de fazer? Aí sim, dentro disso, cheguei a essa conclusão, aí eu vou me especializar. E aí você tem que se tornar um especialista. E a especialidade vem com... A especialização vem com a experiência. Então, às vezes, você quer atender aquela obra de 1.000 metros quadrados, que o cliente vai investir 10 milhões, mas você ainda não fez nenhuma cozinha altíssimo padrão. Então, começa e vai crescendo. Aí você vai usar aquela cozinha alto padrão no seu portfólio, na sua rede social, no seu YouTube, faz vídeo aí, mostra que você é capacitado para fazer aquela cozinha alto padrão, né? E aí você vai, isso dentro do nicho que você escolher. Então, se você é especialista em decorados, mostra as etapas, como você cumpre prazo, como você faz rápido, como você tem... E aí sim você define. Mas eu acho assim, só para concluir, a gente não consegue chegar muito longe sozinho. Então, procurar pessoas especializadas para te ajudar a posicionar a sua marca, a se corrigir. Então, você, o seu curso, o seu trabalho, ou outra assessoria, você ter pessoas à sua volta que também te ajudam a se posicionar a sua marca. Isso é muito importante, porque sozinho é mais... demorado. Mais difícil, né? A gente vai quebrando a cabeça, né? Quando é sozinho. E complementando o que você falou, eu acho que muitas vezes é uma evolução também. Porque é bem isso que você disse, né? Não adianta a gente querer um dia atender um público e querer um projeto de 1.000 metros. Nem a gente tem essa bagagem. A gente não teria esse fornecedor para atender. Então, eu acho que muitas vezes é uma evolução, né? Às vezes a gente quer atender e traça um caminho para chegar lá no público-A ou no público, enfim. Mas eu acho que a gente tem que ter um foco e saber aonde a gente quer chegar, para não ficar perdido ali no caminho. E o caminho é uma delícia. Sim, esse processo a gente tem de que aprendizado, curtir o caminho também, né? Que é um laboratório, a arquitetura é um laboratório, né? Cada obra a gente experimenta uma ideia diferente, uma solução diferente. E quanto mais o cliente pode investir, mais longe a gente vai com a nossa ideia. Mas né? eu acho que isso em tudo na vida, a gente tem que curtir o processo. Porque o resultado final, a gente vai chegar lá no a gente dia já vai e falar, querer outra coisa, né? Quando Ou você às vezes nem termina a casa percebe. de 1 milhão, você já quer de Ou às 2. vezes você nem percebe que você chegou lá onde você queria. Eu vejo muito isso das pessoas. Eu acho que a gente tem que curtir o hoje, tem que ir fazendo e gostando, porque a gente tá a maior parte do tempo trabalhando. Então, sabe o que eu percebo também? Eu percebo que a gente tem a gente, de modo geral, a internet fez isso com a gente. A internet fez a gente confundir os capítulos das pessoas. E então, cada uma de vocês está num capítulo diferente da vida e da carreira de vocês. Eu tô num capítulo diferente. E a internet faz a gente toda hora confundir os capítulos. Essa ansiedade, né? Porque aí a gente vê, sério, Imediatismo, né? aí também. vê lá a Isabela fazendo lá um projeto, ela posta um projeto incrível, uma casa de 700 metros quadrados, com tudo pronto, vê você fazendo também um projeto incrível e de repente Acabei de me formar e a agora? pessoa né? fala, olha aquilo lá e fala assim, 1, não vou chegar, ou 2, vai se sentir tóxico, vai sentir aquilo de forma horrível, vai falar, meu, por que eu sigo essa pessoa que tá toda Me hora fazendo diminuindo, sucesso, fazendo... Então, acho que essa confusão de capítulos, ela é muito complicada. Eu viajo com muita frequência, tô viajando literalmente 2 vezes, às vezes por semana, pegando avião, tô morando no aeroporto. E aí, com muita frequência, eu recebo no meu direct, ai, que bom essa vida de viajar. Ah, sim, só glamour, Gente, eu tô né? recebendo muito isso também. Que inferno, Só né? glamour. E assim, eu tava 2 horas da manhã no aeroporto de Belém, morto de cansado. Então, assim, as pessoas, acho que elas confundem muito isso. Ai, que legal,
lançou o livro, ai, que maravilha, que vida de Marajá Mas você e sabe tal. que eu acho que isso tem uma culpa nossa também, porque a gente só posta o bom. O Ninguém quer perrengue a gente postar não o perrengue. posta, né? Então, o perrengue todo também. mundo só mas vê quem a coisa acompanha boa. a gente no Instagram, vê a gente na obra, vê a gente, né? Vê, mas apaga, né? Tem muito isso. Por exemplo, eu tive algumas viagens de fábrica esse ano. O que, cada vez que eu ia para uma viagem, todo mundo comentava. Nossa, agora não para de viajar. E não imagino Nossa, tanto que não a gente para mais trabalha aqui. nessas visitas, Você né? falou, Porque a gente anda o dia Mas você inteiro. não sabe que eu tô na então. fábrica respondendo no WhatsApp e que ontem, à meia-noite, eu tava arrumando mala porque eu trabalhei até às 11 e 4 horas da manhã eu já tava no aeroporto. E que no tá fim na de semana... fábrica trabalhando, aprendendo todas as e que no etapas fim de de produção. semana eu vou ter que estar corrigindo um projeto que não deu tempo porque eu viajei e ninguém vai ver isso aqui. Então tem muito disso. As pessoas, né, até pra brincar e tá por dentro, comentam demais isso. Eu falo, gente... Já que vocês entraram nesse soubessem. assunto, eu vou entrar no assunto polêmico. Atenção, você. Começou. Agora vai começar a polêmica. Signo de câncer, quiser sair, tomar uma água, dar aquela... Os mais Oi, sensíveis, os mais sensíveis quiser dar aquele rolê, acho que é o momento. Que eu vou fazer perguntas agora e nós vamos ouvir verdades aqui nesse podcast. A gente tem aí, eu vejo isso todo dia, toda hora, lojistas que devem estar ouvindo isso, gerentes, vendedores, pessoal que trabalha com relacionamento, fazendo aí o trabalho deles, que é captar, prospectar novos profissionais. E vocês provavelmente devem ser muito, muito procuradas pelas lojas para participar dos eventos, para poder serem atendidas ou dar oportunidade para eles de orçamento. Vou fazer uma pergunta aqui, é o seguinte: o que é necessário para poder atender vocês? O que precisa fazer para poder atender vocês? Porque esse podcast Jornada de Vendas é um podcast direcionado também para vendedores e tudo mais. E essa pergunta me aparece com muita frequência. Todo dia, praticamente, alguém me fala. Nossa, mas são várias etapas. Eu acho E assim, que não mas tem vamos pegar uma etapa inicial. Vamos pegar o exemplo assim. Mas, por exemplo, você tá perguntando uma pessoa que veio, sei lá, da internet ou tá querendo começar a atender a gente, o que ela precisa Isso. fazer para que a gente, Quem né, chegou dê um agora, orçamento, por exemplo, ó, a ou gente- uma pessoa para que possa atender a gente bem, no geral, e a gente Não, seja vamos fiel a começar ela. para quem, por exemplo, vocês já têm uma carreira consolidada, vocês já têm os profissionais que atendem vocês. O que precisa, por exemplo, vocês já sabem quem atende vocês, então vão imaginar que é um novo fornecedor, alguém que não Para conhece entrar vocês ainda, para entrar na no minha círculo. lista de fornecedores. Exatamente. Qual que é o segredo? A primeira coisa que eu acho que chama a minha atenção é a abordagem. Como a pessoa chega até mim ou até meu escritório. Eu acho que, às vezes, a gente recebe abordagem assim, sem a tratativa correta, mensagem no WhatsApp com erro de português, ou a pessoa nem pede licença, já te começa a mandar um monte de coisa no WhatsApp. Então, eu acho que assim, essa primeira abordagem tem que ser muito profissional, muito elegante. Assim, uma frase curta já mostrar: o meu produto é isso, eu consigo te atender com qualidade e alto padrão. Aí já chama a atenção. Se dá a sorte de escrever no WhatsApp ou no Instagram, justamente num período que a gente está procurando, precisando aquele produto, nossa, aí já... E aí vem as etapas seguintes. Bom, essa é a minha primeira etapa, não sei a sua primeira etapa. Assim, eu concordo com o que você falou, eu acho que a abordagem é muito importante, mas pra mim, eu já tive uma experiência muito ruim de uma pessoa que veio aí da internet, que na hora da venda era maravilhosa, mas na hora da entrega não cumpriu, deu um problema gigantesco pro meu cliente, pra mim, obviamente, também, né, porque se atrapalha o nosso cliente, atrapalha a gente. Então, hoje em dia, eu sou bem receosa com o pessoal que veio da internet e não tem da onde, né? Só veio do Instagram ali e mandou uma mensagem. Não vem só da internet, né? Às Sim. vezes vem através de clubes ou vem através Aí, de... nesse ponto que eu ia chegar. mídias. Eu acho que é alguém que é indicado ou conhecido Sim, também acho e que a seria gente indicação, tenha né? por onde perguntar, né? Então, alguém que é do clube, por exemplo, manda uma mensagem e fala: as meninas do clube me indicaram você pra gente conversar e apresentar meu produto. Aí eu já tenho uma certa confiança. Sim, com certeza. Ou um amigo lojista que é super bom
jamais indicaria alguém que não é compatível ali com o serviço. Então, da onde vem essa pessoa me importa muito. A indicação. Colegas arquitetos também. A gente Também. sempre, quando a gente precisa de novos parceiros, novos fornecedores, eu recorro muito aos grupos de arquiteto, Muito. que a gente acaba desenvolvendo, inclusive, nessas viagens que a gente faz, e eu acho que isso cria uma rede de apoio muito legal, porque se a gente tem alguma dificuldade, sempre vai ter um colega arquiteto ali, olha, eu conheço o dono, eu conheço o gerente, ou vai por aqui, ou vai por ali, que vai ajudando. Então, além dos clubes, a gente tem também essa rede de arquitetos, que hoje é muito bom, porque quando eu comecei, Marcos, a agendinha de fornecedores era guardada 7 chaves, era segredo de Estado, porque você conseguir um bom fornecedor, aquilo valia ouro. E aí depois, E com as pessoas não espalhavam muito, não né? se Não dividia, falava, não porque se o dividia. seu é bom, não passa. Não se dividia fornecedor. Hoje, muito pelo contrário. Hoje todo mundo compartilha e todo mundo está de olho. Então, mas aí, por exemplo, vocês estão me dizendo o seguinte, que aí vocês vão, às vezes, nesses grupos. Mas aí, às vezes, a pessoa não é indicada porque ela é nova no negócio, então... Acabou de abrir um negócio. porque vamos pensar o seguinte, ó. Vocês estão aí com... Vamos imaginar que alguém chegou, vocês falaram que vocês recebem mensagens no Instagram, recebem no WhatsApp, que as pessoas descobrem hoje o nosso número facilmente. Né? Sim. Gente, tem umas pessoas Do que nada, descobrem né? o nosso número que brota lá e você fala, Que "De fala, onde não é? Como é que Como? achou, né? E cada mensagem, né? Né? Aí você fala, quem passou? Primeiro Fica que eu até acho assim, irritada. lista de transmissão acho que não funciona mais, né? Esse negócio Não. de mandar lista Tem de que ser transmissão uma com mensagem catálogo. específica. Eu acho assim, olha, uma outra coisa que funciona muito para mim é... como ela falou, visita a fábrica, mas visita a loja, mas com aprendizado. Porque há 10, 15 anos você tirava o arquiteto do escritório ou da obra para um café da manhã, para um almoço. As pessoas tinham mais tempo. Hoje ninguém sai se for só para comer. A gente sai se for para ter um conteúdo, para aprender alguma coisa. Então, se é uma pessoa que está abrindo um novo negócio e precisa atrair arquitetos, aí sim, organizar um evento com conteúdo, com aula mesmo, para a gente aprender alguma coisa, uma bebidinha, né? Pronto. Conseguiu levar já 30 arquitetos no primeiro evento. Sim. Eu faço evento para arquiteto, né? Então, quando a loja me contrata, aí normalmente vai vários arquitetos. Mas pra é esses só falar eventos. Marcos Nascimento, vai 1 milhão de Não, pessoas. vai. E eu acho que a falha, se eu puder dizer aqui, é que existe uma falha no pós-evento. Porque o arquiteto tá lá com um monte de gente, depois ninguém contata, né? E aí morre o evento. Em vez de fazer um evento de agradecimento, mandar as fotos que a gente tira oficial, nunca ninguém mais viu aquelas fotos, né? Manda as fotos oficiais. E às vezes demora uma semana para chegar a foto, já virou foi. Às vezes eu penso, não sei nem Tem pra que que ser no serve dia. o fotógrafo, porque ninguém nunca vê, você não vê nem no perfil da marca. Então, às mas vezes. o bom fotógrafo é aquele que você já manda na hora a foto, né? Faz a foto, pega o nome da pessoa, já manda, já pega o WhatsApp, você na Total. hora já recebe a foto, você já posta. E é importante entender que o pós-evento às vezes não acontece no mês seguinte, às vezes acontece 1 ano depois. Muito tarde. Porque às vezes eu não preciso eu daquele acho que tem que ser produto. logo. Não, mas, por exemplo, às vezes eu não preciso do seu produto hoje. Mas daqui 6 meses, 8 meses, pode ser que eu vá precisar. Então, o lojista tem que entender que ele investe hoje para colher daqui 6 meses, às vezes. Que eu acho que aí já não é o pós-evento que ele tá querendo dizer, que ele falou de mandar uma lembrancinha, mandar uma De foto, manter a conexão. o contato. Porque às vezes a gente até esquece o nome da loja, né? Porque é tanto fornecedor, a gente esquece o nome às vezes Isso aí seria mais a questão de manter um contato, ou chamar para um próximo evento e continuar investindo. Uma outra coisa que eu acho legal também, que você falou do contato das pessoas que mandam mensagem e tal, eu acho que as pessoas, antes de entrar em contato com a gente, elas têm que minimamente, é o básico, mas as pessoas não fazem, pesquisar e ver com o que a gente trabalha. Sim, isso é o mínimo, né? O padrão que a gente Vocês acreditam trabalha. que eu recebo? Não é verdade? Ela tá rindo porque é verdade. Gente, as pessoas mandam mensagem, contratam, sei lá, é uma loja que claramente é outro padrão, é um produto que a gente não vende. Por exemplo, eu não faço muito coisa de área externa. Aí as pessoas me convidam para um evento numa loja imobiliária de área externa. Eu falo, não entrou nem na internet para ver o que eu faço? Olha, eu, como vocês sabem, eu não sou arquiteto. Eu trabalho com. Toda semana eu recebo um direct de alguém falando pra eu mandar um projeto.
Toda semana. Fora os que mandam caixa de amostra pro meu escritório. Eu não especifico. É, gente. Então é muito. Não, e é só entrar no perfil, não precisa nem pesquisar muito, né? Tá escrito ali na Entra bio. no perfil e olha. Google, né? Google, né? Google. Rapidinho. Bom, agora outra pergunta sensível é sobre o clima de pós-venda que nós vivemos atualmente no mercado. Além, naturalmente, de afugentar a continuidade dos processos, eu queria saber, assim, como é que vocês tivessem que avaliar o pós-venda hoje, que nota que vocês dariam para o pós-venda e que sugestão que vocês dariam para a gente mudar esse cenário que a gente tem visto de marcas interessantes e tal, e do acompanhamento das lojas, das equipes de vendas, para melhorar esse cenário que a gente vive hoje. Não é por causa do final do ano, começo de ano, nem nada. Eu acho que pós-pandemia, todo mundo cresceu muito na construção civil e aí desandou. Então, as pessoas venderam mais do que poderiam entregar, estão conseguindo entregar, mas não treinaram pessoas, talvez o suficiente para esse pós-venda, ou estão atrasando, ou caiu qualidade. Então, assim, todo mundo quis aproveitar para surfar a onda. Então, por exemplo, o meu escritório também cresceu muito na pandemia. Mas, pela minha experiência, eu já estava preparada para isso e fui contratando e fui treinando pessoas para isso. E não assumi mais do que aquilo que eu podia entregar. Porém, praticamente 90% dos meus fornecedores, dos meus parceiros, assumiram mais e não estavam preparados para tal. Não investiram em gestão, não investiram em treinamento e hoje eu, Isabela, colho as consequências disso junto com os meus clientes. Então, atraso na entrega, falta de qualidade, às vezes até mal-estar mesmo, ou situações desrespeitosas. E a gente tem que ficar corrigindo isso, porque somos todos nós, arquitetos, somos responsáveis quando a gente indica qualquer fornecedor, mesmo a gente fazendo vários orçamentos, mesmo o cliente trazendo, se a gente indicou e falou pode fazer, somos responsáveis. E é isso que todo lojista tem que entender, todo fornecedor tem que entender e tem que investir em treinamento e em pós-venda. Porque não adianta vender, atingir a meta do mês. E o depois? Como é que fica? Eu concordo. Eu acho que o depois é muito mais importante do que a venda. Porque, assim, na hora da venda, tudo lindo, né? Serve bolinho, tortinha, manda você sai 10 lembrancinha, manda quilos presente pra todo mundo. É maravilhoso. Então, na venda, um é melhor, o outro um pouco menos, mas assim, é tudo muito bom nesse momento. Mas eu quero ver na hora que dá entrega, na hora que dá o problema. Quem é que vai ajudar a gente a resolver de verdade, e aí né? Você Ou se vê vão quem sair é parceiro de verdade, um empurrando e jogando a culpa, porque você vê isso muito nos fornecedores. Um empurra pro comercial, o outro empurra pro pessoal da obra, e aí é um empurra-empurra que ninguém se responsabiliza. E né? aí eu acho que assim, você perguntou como que um fornecedor chega até a gente, o mais importante é como que um fornecedor fica com a gente e permanece. Como que Por eu isso que eu tenho fiz aquela fornecedores pergunta. que me atendem há 10 anos e fornecedor que faz um pedido só e nunca mais. Porque é na hora do problema. O problema a gente vai ter, sempre vai ter. Mas aí você vê Como resolve? quem é parceiro, que bate no peito e fala, pode deixar que eu vou resolver. Tamo junto. Porque é muito isso, eu vejo isso muito de parceria, assim. Tem fornecedor que tá comigo, desde o início eu não abro mão. Então, a gente sempre indica. E a gente insiste para o cliente, fecha com esse nosso parceiro, porque mesmo que você tenha dor de cabeça, ele vai resolver. Lá, Então, a gente sabe, o parceiro de verdade é o que tá com a gente na hora do problema. É o que vai ajudar a resolver. Porque, problema e resolver vai ter. rapidamente, tá? Não é resolver durante 3 meses, Não, é atender, né? Porque você liga, de repente, na hora da venda, você manda um WhatsApp, responde rapidinho, né? Na hora do problema, você responde, o WhatsApp fica lá uma semana. E tem que responder. falar que vai resolver, passa um mês, e vai resolvendo mais ou menos, e vai indo. Não, isso não é resolver, né? Então, exato. Então é isso, a gente tem parceiros fiéis que ficam aí com a gente anos e anos, e a gente não abre mão. E tem uns que vêm de uma vez, não atendeu bem, não tem um pós-venda bom, é aquela venda furada, né? O cliente entrou e saiu. É um casamento, sabe? O fornecedor que está com a gente há 10 anos, porque o fornecedor vai passar por todos os momentos de estresse com a gente.
A fase quando a gente constrói uma casa que está para entregar. Então, veja, são 12 meses, 18 meses construindo uma casa, até a flor do vaso. Então, assim, até aquele minuto que a cliente vai chegar com a mudança, o fornecedor presenciou, dependendo de que fase ele é, tem fornecedor que fica começo, meio e fim. E aí ele tá ali junto, ele vai ver a gente em todos os momentos, de Fora alegria, que de estresse, de esse fornecedor tristeza. que é bom e é parceiro de verdade, a gente indica e indica orgulhoso. É uma indicação, não é? E quando posta e Diferente. faz vídeo, a gente cita, É verdade. a gente marca. Então, por exemplo, Senão amigos não meus marca. falam, você tem um fornecedor, tipo, sei lá, de vidro. Aí você fala, esse aqui, quando eu tive um problema, ele resolveu minha vida. Isso já vendeu pra todo mundo que tá no grupo. Muito bem, então eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que é um problema do nosso mercado. Tem um gatilho mental que eu falo que chama vai dar trabalho. Hoje, eu imagino que vocês duas, eu espero que não, inclusive, vocês nunca devem ter arrancado um dente em casa sozinhas. Só né? da Vocês- filha. Só da filha. Ah, Aquele dente dente de que te leite amarra. já, eu Dente de lembro. leite. bota aí Mas na não o porta, dente de canal, não né? é? Aquele dente, né? Que tem que toda uma estrutura. Vocês contrataram um dentista. Vocês também não foram lá e processaram alguém. Vocês foram escreveram, olá, juiz, boa tarde, como vai? Tudo bem com o senhor? Não. Vocês contrataram um advogado. Na arquitetura, tem sempre alguém querendo saber de tudo. Né? A pessoa sabe de projeto, tem um pedreiro incrível, tem tudo, e ela precisa apenas de um projetinho. Projetinho, Ah, já só até falou desenhei, eu já projetinho. até desenhei. Eu até desenhei, eu fiz o croquis todo, ou então eu tenho uma filha que ela é maravilhosa, ela que desenhou todo o croquis, ela pensou em tudo, ela vai ser arquiteta quando crescer. Ela tem apenas 5 anos, mas certeza, Já veio com certeza você vai adorar, ela é muito boa. Por que vocês acham que acontece isso dentro do nosso setor? E qual a distância que vocês veem ainda de algumas profissões que eu considero que hoje as pessoas acabam contratam arquiteto, contratam designer. Existe o contrato, é porque vocês estão aqui. Desculpe. Vocês estão aqui. Mas por que existe essa distância no ponto de vista de vocês? Das pessoas ainda talvez não levarem tão a sério ou não levar isso daí como deveriam levar, não enxergar que dá trabalho fazer o que vocês fazem. Eu acho que são vários fatores. Eu entendo primeiro que o mercado de arquitetura e decoração ainda é muito jovem. Se a gente for comparar com profissões como o direito, a medicina, esse mercado forte, né? Até pouco tempo não tinha o número de arquitetos se formando que a gente tem hoje, não tinha o número de cursos de design que a gente tem hoje. E as pessoas saem dos cursos sem saber cobrar, sem saber montar um contrato, saem perdidos. Então, eu acho que já começa por aí, da pessoa não saber como vender a própria ideia, como vender o próprio trabalho, como colocar preço naquilo que faz. Mas eu também acho que todo mundo dentro de si tem um pouquinho de cada profissão, né? Todo mundo se acha um pouco médico, todo mundo se acha um pouco advogado e todo mundo se acha um pouco arquiteto ou decorador, porque a gente está falando da casa de cada um, do sonho de cada um. Então, é meio óbvio que todo mundo vai querer interferir no projeto da própria casa. Então, eu falo que é sempre bom trazer as interferências no início do processo. Eu não me incomodo se o cliente trouxer um croquis, trouxer uma ideia, eu acho até super legal, mas aí vai do profissional saber se colocar e mostrar, tá legal, isso é um esboço. O cliente já chega até meio que se desculpando, eu fiz tal. E aí sim você mostrar todo o seu trabalho, todas as etapas, entender que são 6 meses de projeto para fazer uma casa, do que se o profissional se diminuir e aí valorizar aquilo que o cliente fez e não colocar o seu próprio valor. Então, aí respondendo, o profissional tem que saber se valorizar, colocar o próprio valor e fazer o outro entender todas as etapas de trabalho e quantas horas a gente dedica para nascer aquele projeto.
Eu acho que tem uma questão cultural também, sabia? Antigamente, é o que ela falou, né? A profissão é muito jovem. Então, antigamente, as pessoas não contratavam muito arquiteto, né? Todo mundo via as referências, olhava a revista e queria copiar. E você só via pessoas com bastante dinheiro contratando arquiteto. Hoje em dia, estúdios, todo mundo quer ter um arquiteto para fazer sua própria casa, porque eu acho que a informação também disseminou muito. Então, todo mundo vê na internet a casa bonita, todo mundo quer ter. Então, eu acho que essa questão da globalização, da internet, de tudo, ajudou muito a gente. E eu acho que tem também desse do posicionamento que você falou do arquiteto, até porque... e também muito do cliente. Eu acho que o que você falou do cliente que vem se desculpando e dando croquis ali, eu acho que esse é o cliente bom, né? Que vem aí com esse briefing, e é um briefing, é normal, é a casa dele. Agora, tem o arquiteto que fala que é o projetinho. Aí, projetinho já sai mais caro, né? Já veio com essa... Tem o com cliente, né? Que vem com essa... O cliente que veio com esse, eu já tenho toda a ideia, aí eu acho que é uma pessoa que está desvalorizando o nosso trabalho. Então, eu acho que é muito um trabalho nosso, do dia a dia mesmo, com os anos passando, para mostrar que o nosso trabalho é muito importante, que dá muito trabalho, que a gente pensa em muitas soluções que as pessoas não pensam. Não é só estética, é muita funcionalidade, né, que a gente tem que pensar. E eu acho que na proposta que a gente apresenta para o cliente tem que estar muito claro todas as etapas de trabalho, tudo que vai ser feito em cada etapa. Talvez se ele puder ver até um caderno nosso de uma outra obra para entender todos os processos, o prazo. Porque o cliente também que chega, eu quero o projeto de uma casa, você tem um mês, também não dá. Né? Bom, estamos chegando na reta final aqui do nosso bate-papo, mas eu tenho... Já, passou rápido. Mas eu tenho mais 2 perguntinhas para vocês. Arquitetura no ponto de vista de vocês, luxuosidade ou essência? Essencial. Essencial. Não tem nem dúvida aí da resposta. Eu acho que a gente interfere desde no modo que a pessoa vive na casa dela. Eu tive uma cliente uma vez que falou pra mim que ela ama receber e ela não recebia as amigas em casa porque ela não tinha um espaço que ela achava confortável pra receber. Então, vê bem, é uma pessoa que ama fazer aquilo e não fazia porque não se sentia bem com a casa dela. E aí eu fiz a reforma, enfim, eu mudei a vida dela, né? Ela voltou a receber os amigos, então é essencial. Concordo, 100%. Essencial, né? Essencial. Não tem dinheiro que pague isso. A arquitetura, eu falo o seguinte, né? Merecendo aí o trabalho que eu vejo que é um trabalho difícil, o trabalho de vocês é um trabalho muito difícil. Eu não teria a mínima paciência nem de ter estudado 5 anos. Mas eu só queria fazer assim, quando você fala luxo, né? O que é o luxo? Porque para alguns clientes, o luxo é alta tecnologia, aquele piso brilhante, é um móvel daquele assim, aquele sofá maravilhoso. Para o outro cliente, o luxo é um piso de cimento queimado, uma casa prática, nada automatizado, tudo bem simples. Então, eu acho assim, o luxo para a gente é fazer uma arquitetura que atenda às necessidades do cliente na essência, e aí sim a gente consegue ter as 2 coisas, o luxo e a essência. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Eu fiz um discurso esses dias que eu nem lembro onde que eu estava mais agora, que eu estava lançando o livro, e eu falo o seguinte, que a minha vontade como profissional de marketing para arquitetos é que os arquitetos e designers sejam contratados como dentistas e advogados. Sonho, né? Vai precisar contratar um profissional e enxergar que vai fazer diferença para eles. Então, acho que esse é o propósito do trabalho. Essa que vai ser a dificuldade, mas vai ser alcançada se todo mundo também se interessar em fazer isso. Mas eu acho que já vem caminhando para isso. Já vem tendo uma mudança no mercado. Também percebo essa mudança. É uma mudança ainda muito lenta. Talvez a gente não vivencie isso de uma forma tão no nosso dia a dia. Espero que a gente já esteja aposentado tranquilo em alguma
praia. Eu não sei se eu vou aposentar, Marcos. Eu também falo isso, mas Acho que eu vou trabalhar pra sempre. Eu vejo o Silvio Santos com adoro. 90 anos, eu falei, sou eu. Eu quero Então, trabalhar com 90 total. Dá anos. pra imaginar? Não dá. Meninas, estamos indo na reta final aqui, mas eu queria fazer mais uma pergunta para vocês. Eu conheço muita gente que, infelizmente, não consegue colocar em prática as coisas ou não conseguem realizar os planos, os planejamentos. Simplesmente colocam, às vezes, no papel, mas não conseguem colocar as coisas para acontecer. E vocês, para mim, e provavelmente para os clientes e para os fãs de vocês, são referências, são realizadoras, até porque vocês estão aí bem posicionadas no mercado. Que tipo de recado vocês dariam para quem está ouvindo isso e às vezes se frustra por não conseguir colocar as coisas em prática, de não estar posicionado do jeito que queria estar? E qual que seria o caminho aí para realizar mais? O perfil que você fala é bem da pessoa que procrastina ou que se autossabota, e geralmente isso acontece por causa de medo, né? Eu acho que eu sou uma pessoa que segue uma rotina muito certa, e essa rotina que me permite todo dia ter a disposição que eu tenho, o foco que eu tenho, a força para novos desafios, porque cada projeto novo é um grande desafio, e às vezes a gente tem que fazer coisas que... Então eu acho assim, identificar o que te faz bem, o que funciona para você, o que te faz ter movimento. É um exercício físico, é uma meditação, é uma alimentação, você identificar o que te faz sair da procrastinação e enfrentar esse medo e começar. Então são pequenos passos. Se a sua meta hoje te parece muito grande, divide ela em pequenos pedaços e começa em partes. Então quando você vai correr uma maratona, você não vai fazer lá 10 quilômetros de uma vez, você nunca andou, você está sedentário. Você começa 500 metros, 1 quilômetro, vai aumentando até que finalmente você chegou nos 10 quilômetros. Então é um passinho por vez mesmo. E eu acho que tem mais uma característica também que faz as pessoas acabarem procrastinando. Às vezes o perfeccionismo muito grande. A pessoa tem medo de não estar perfeito e nunca começar. Eu vejo isso muito, assim, às vezes a pessoa tem uma ideia muito legal, mas não tá perfeito. Então, eu sou daquela frase, do antes feito do que perfeito. Porque eu acho que, assim, eu até gostaria de ser a pessoa que planeja mais, que tem aquele planejamento, né? Fala para chegar naquela meta. Se eu tenho alguma ideia, eu tenho alguma coisa que eu quero realizar, eu entro de cabeça e vai dar certo. Porque se não der desse jeito, eu vou criar outro jeito e eu vou fazer dar certo. Então, eu tenho muito isso. E eu sou muito perfeccionista, mas eu acho que se a gente começar, a gente vai começar a entender o que não dá certo e o que dá certo, e ir alterando no meio do caminho, e um dia a gente vai chegar onde a gente quer. Agora, se a gente ficar planejando para que tudo seja completamente perfeito, a coisa não vai sair. Porque ela não vai estar perfeita nunca. Você só vai descobrir na hora que você colocar em prática. Você tem no seu livro uma frase que diz, né? Melhor um feito. Como é a sua frase no livro? Não que eu não lembro. vou saber. Mas você fala isso. É melhor uma pequena coisa feita do que um grande... do que uma coisa extremamente elaborada, não feita. Executada. Alguma coisa assim. Exatamente. Do que um grande projeto não Isso. executado. Na verdade, eu vejo... Como eu trabalho com marketing estratégico, então eu vi literalmente milhares de projetos não saírem do papel, muitos. E aí, um ano atrás, mais ou menos, uma profissional que fez uma consultoria comigo foi até meu escritório e falou: Marcos, tudo que nós fizemos não deu certo. Eu falei: como tudo? Ela falou: tudo. Nada deu certo? Falou: nada. Eu falei: mas os planos? Tivemos 10 encontros, ficamos planejando aqui meses. Você não conseguiu fazer nada? Ela falou: não deu nada certo. Eu falei: o que você fez? Ela falou: fiz nada. Então, não fez dar certo, né? Então, a gente, assim como eu falo, né? Como quem me conhece pessoalmente sabe que eu não frequento academia, dá pra perceber. Mas é porque eu não consigo. Eu não consigo literalmente colocar isso como uma prioridade pra mim. Então, inclusive você que tá vendo esse podcast aqui, ouvindo, depois me dá uma dica aí do que a gente pode fazer pra poder eu conseguir. Eu acho que é simples, não é uma prioridade sua, você não nunca vai é uma arrumar tempo pra prioridade, isso. exatamente. Quando é uma prioridade, Então, você arruma tempo, preocupado você se vira. com outras coisas. Exato. Então,
Eu também, É eu sou do isso. seu time, então tá Então, tudo tô certo. nem aí. Melhor eu ficar quieta, É, porque senão você vai dar bronca em vocês dois. A você faz, né? Eu treino, sempre treinei. E vocês têm que treinar, gente. É tem. Não, fundamental. eu vou obrigatoriamente umas vezes na semana aí, mas não é que... Não. Bom, meninas, vamos para a reta final. Queria agradecer vocês duas de terem topado vir aqui conversar comigo, de estar nesse podcast de Jornada de Vendas aqui do Clube Casa. Obrigado. Sou admirador do trabalho de vocês, fã do trabalho de vocês, e é uma honra estar aqui com vocês. Vocês querem falar alguma coisa antes da gente fechar a loja e ir embora? Marcos, a gente se conheceu na pandemia, Foi. online, né? E foi um prazer te conhecer, aprendi bastante com você, apesar de toda a experiência que você vive citando que eu tenho, mas assim, aprendi bastante. Não tive a oportunidade de concluir o seu livro, mas assim, tenho certeza que vai acrescentar muita coisa. E eu acho assim, quem puder te conhecer pessoalmente, bater um papo com você, conhecer o seu trabalho, vai aprender muito e crescer muito. Obrigada também, é uma honra estar aqui. Obrigada ao Clube Casa também, proporcionando esse momento, muito bom. Obrigado. Eu queria agradecer também pelo convite, você, o clube. Foi uma honra, a gente tá sempre aprendendo com ele. Um pouco de marketing, né? Um pouco de tudo. E obrigada. Obrigado você. Então, você que está aí ouvindo esse podcast, assistindo a gente, continue acompanhando o nosso trabalho. Espero que isso tenha colaborado para você de alguma maneira. E o mais importante, coloque em prática, que isso que vai ajudar você a se posicionar melhor. Beijão para você, até o próximo episódio.